E aí, beleza pura sem mistura? Dandan na área aqui, passando rapidão para fazer uma reflexão com relação à questão da educação financeira e do sucesso. Sucesso é sim, sem dúvida, uma questão de escolha. E educação financeira é algo que ainda é um tabu para nós, na nossa sociedade. Nós, via de regra, não aprendemos em casa porque nossos pais não souberam, fizeram o melhor que podiam, mas não aprenderam, na verdade, aprenderam com os erros e acertos, né? E nas escolas também não aprendemos, e em razão disso acabamos que encontramos muitas barreiras, muitos desafios, muitas dificuldades, na verdade, com relação à administração e à gestão dos recursos por carência de educação financeira. Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre, basicamente, essas questões sobre o sucesso, que é uma decisão, né, uma questão de escolha, e a educação financeira. Mas antes de prosseguirmos no assunto, deixe seu like, comente, e se fizer sentido para você e para outras pessoas, compartilhe. E se não for inscrito no canal, inscreva-se aí e vamos junto aí, somando aí, gratidão aí, mais de 200 inscritos no canal e vamos que vamos, avante sempre. E seguindo aqui, né, o sucesso. Sucesso é uma decisão, é uma questão de escolha, sim. Por quê? Porque a partir do momento que eu decido, ou você decide que teremos sucesso, primeiro preciso definir o que é sucesso. Ter essa definição, essa clareza de conceito é importante para que eu tenha a exata noção de quando é que eu vou verdadeiramente atingir ou não o sucesso. Será que eu consigo mensurar, medir o meu sucesso? Se sim, depende, obviamente, de ter esse conceito previamente definido e estabelecido, porque, caso contrário, vai ser uma busca contínua, incessante, insana, que não vai te levar a lugar nenhum e, obviamente, você nunca vai ter conseguido o sucesso desejado. Por quê? Porque você não teve clareza do que é sucesso. Então, a clareza conceitual quanto ao que é verdadeiramente sucesso é de fundamental importância. E, a partir daí, ter a decisão, a escolha de verdadeiramente ter sucesso. E nessa escolha de ter sucesso, é importante que você alie a ação, porque os seus resultados, eles virão, obviamente, resultados positivos e desejados, eles virão com as ações, porque a inação, a paralisia, o não agir, também é uma escolha, também é uma decisão. E, embora paradoxal, é também uma ação, não fazer nada. Não fazer nada não agir, é também um agir, embora contraditório talvez, mas é a verdade. Por quê? Porque o agir dessa forma, sem fazer nada, sem agir, é produzir um resultado negativo, um resultado não desejado. E, nesse sentido, é uma questão de escolha, é uma decisão. Por isso eu digo que o sucesso é uma questão de escolha e é uma decisão. Então, eu, particularmente, tenho comigo que o sucesso é o avanço contínuo, avançar sempre, avante sempre. Por quê? Porque se eu for 1% melhor a cada dia, no final de um ano, 365% melhor do que o início do ano. É lógico que isso pode parecer utópico, pode parecer maluco, pode parecer viagem, mas não é. Não é por quê? Porque a partir do momento que eu começo a perceber que a minha vida ela é composta de diferentes pilares, e esses diferentes pilares eles caminham juntos ou em paralelo, e à medida que uma barra vai subindo, a outra automaticamente vai sendo puxada para cima. Da mesma forma, na medida que um dos pilares se desequilibram e vão para baixo, ele tende a puxar os outros
para baixo. Então, por exemplo, se o meu relacionamento afetivo conjugal está mal, ele tende a jogar o meu emocional para baixo, ele tende a jogar o meu espiritual para baixo, ele tende a jogar a minha vida social para baixo, ele tende a jogar a minha saúde para baixo, ele tende a jogar meu intelectual para baixo, o meu financeiro, o meu trabalho, o rendimento, enfim, várias coisas vão para baixo. O contrário também é verdadeiro. Se o meu conjugal está legal, ele tende a puxar as outras coisas. Se o meu financeiro está legal, ele tende a puxar as outras coisas. E se a minha saúde está legal, tende a puxar as outras coisas. Então, é um sistema, né? Nossa vida é uma engrenagem cujos dentes dessa engrenagem eles têm de estar bem, porque se um deles de alguma forma emperra, ele prejudica o giro regular dessa engrenagem, ou seja, a vida como uma engrenagem, ela deixa de fluir da forma positiva ou do jeito que ela deveria ser. A bem da verdade é a funcionalidade da vida. A vida funciona de forma dinâmica, de forma efetiva, numa constante mudança, com altos e baixos, né? E daí é verdadeiramente a aventura de se viver e a sabedoria em se viver. Então, questão de escolha, questão de decisão, e o sucesso precisa estar bem definido para saber se realmente você está ou não atingindo o sucesso. No campo da educação financeira, trazendo para a questão de um equilíbrio financeiro, de lidar com as finanças, saber lidar com o seu dinheiro e saber fazer o seu dinheiro render e prosperar, nessa jornada contínua de avanço, de prosperidade, né, a educação financeira ela pode ser e é verdadeiramente aprendida. Ela exige alguns conceitos e preconceitos que precisam, igualmente ao sucesso, ser definidos. Por exemplo, dinheiro. Qual é o seu conceito de ter dinheiro? Porque muita gente diz, eu quero ter dinheiro, muito dinheiro. O que é muito dinheiro para você? Se você pegar 1 centavo, é dinheiro. Se você pegar uma moeda de 10 centavos, ou várias moedas de 10 centavos, pode configurar muito dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês, que é um caso até hilário, e eu tirei onda com um amigo, há um tempo atrás, que ele sempre dizia, meu sonho é andar montado em dinheiro. Eu ainda vou andar montado em dinheiro. E sempre dizia isso, sempre dizia. E a vida foi passando, a dinâmica da vida muito, muito interessante, né? E os desejos da gente acabam se concretizando. Eu sempre digo isso, palavras têm poder, e por isso é preciso que nós meçamos, ou que nós tenhamos cuidado com as palavras que dizemos, porque elas vão se materializar algum dia, porque para que aconteça fora é preciso que primeiro aconteça aqui. E esse amigo sempre dizia, vou andar montado em dinheiro, vou andar montado em dinheiro. E certa feita, por ironia do destino, não é que ele andou montado em dinheiro, foi trabalhar como segurança de carro forte. Porra, segurança de carro forte, cara, andou montado em dinheiro, só que não era dele. Então é importante que os conceitos sejam claros. Se não tiver conceito claro, meus amigos, não vai, a coisa não flui do jeito que deveria ser. Bom, brincadeira à parte, mas é bem interessante esse paralelo que me ocorreu aqui agora, há muito tempo eu nem lembrava dessa situação, mas veio um insight aqui agora. Mas, enfim, em termos de educação financeira, nós não recebemos na escola, porque muitas vezes os professores não souberam, não havia didática, não havia cadeira para isso, e outra, e há ainda na nossa sociedade um tabu muito grande para se falar de dinheiro. E falar de dinheiro é um negócio muito doido. Por quê? Porque as pessoas pensam que ter dinheiro é ruim e veem quem tem dinheiro como alguém do mal, ou que conseguiu dinheiro porque fez alguma coisa errada. Será? Será mesmo?
E aí eu estava fazendo uma reflexão. Eu, atualmente, né, eu estou como oficial de justiça, servidor público do judiciário, e eu observo muito, ando por todas as comunidades aqui na capital mineira, e eu vejo muito a questão da dinâmica da vida pelo outro lado. E tenho contatos com muita frequência com traficantes, com gente de todo tipo, né? E tem gente boa e tem gente ruim, enfim. Mas o que eu percebo é o seguinte: a grande maioria dos traficantes, que aos olhos da sociedade são pessoas que têm dinheiro. Pô, tá ganhando dinheiro é porque tá traficando. A grande maioria dos traficantes não tem dinheiro. Mal fazem para o próprio vício. É muito louco isso. Então, a questão conceitual da nossa sociedade e os conceitos pessoais, eles são muito importantes de serem verificados. Porque se não forem bem desenhados, você corre um risco sério de incorrer em injustiças, em julgamentos inadequados, e aí é bíblico também, né? Jesus Cristo disse, com o mesmo rigor com que julgares será também julgado. Então é preciso que nós tenhamos uma parcimônia, uma cautela, uma definição muito clara para não cometermos injustiças e não seja injustiça com o outro ou com a gente mesmo, né, em relação a essa questão conceitual. Bom, então, nesse tabu da sociedade com relação de que dinheiro ter dinheiro, né, ter muito dinheiro é algo ruim, é algo mal, e aí desperta nas pessoas uma inveja de uma forma negativa, de uma forma depreciativa. E isso não é bom. Não é bom por quê? Porque nós temos de desenvolver um olhar de admiração, de modelagem, se é que nós queremos conquistar. Dizer que ninguém, que as pessoas, qualquer um de nós, eu, você, não gostamos de dinheiro, é mentira, é utopia. Por quê? Não é que eu tenho amor ao dinheiro, mas eu gosto do dinheiro, porque ele traz inúmeras facilidades na minha vida, ele me permite adquirir bens, ele me permite ter uma vida mais confortável, ele me permite fazer algumas coisas, inclusive em termos de conhecimento, comprar cursos, comprar livros, e os conhecimentos estão nos livros. Se eu leio, eu tenho, obviamente, um volume de conteúdo muito melhor e muito maior para a minha vida, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade. E isso é o que me traz uma amplitude de mente. Einstein que dizia que a mente que se abre a novas experiências jamais retorna ao tamanho anterior. Né? Algo mais ou menos assim. Mas, enfim, é esse o objetivo, a ideia de que as coisas vão se evoluindo. E aí, nesse contexto social e cultural nosso com relação ao dinheiro, tem muito disso e com uma carga de religiosidade muito grande, de que o rico não entra no reino dos céus, que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, é o amor ao dinheiro que é a raiz dos males e que, na verdade, não é o rico que não entra no céu. A questão da riqueza aí, esse conceito é um pouco fluido, é a questão do avarento, né? É o pecado da avareza. A avareza é um dos pecados capitais. E é o amor, o apego ao dinheiro, de modo a levar a pessoa a endeusar o dinheiro e desprezar as pessoas, desprezar a própria essência do ser, que é Deus, com certeza, o Criador. E nesse sentido, sim, é algo pernicioso. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso contexto, questão da educação financeira, nós temos uma limitação de conhecimento, porque nossos pais também muitas vezes tiveram. Lógico que existem exceções, mas a grande maioria da nossa sociedade tem o dinheiro como tabu e, por causa disso, não souberam ensinar sobre. E tem medo de falar. E quando a gente fala sobre o dinheiro de forma positiva, de forma leve,
a gente tende a atrair. Já viu que quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente cria uma identidade sobre aquilo? Então, por exemplo, se você imagina um veículo qualquer, um Fusca, você imagina um Fusca e, poxa, Fusca quase não tem na rua mais e tal, e quase não vejo Fusca. Daí a pouco você começou a focar no Fusca porque você se interessou por algum motivo, quer comprar ou quer, ou sei lá. O fato é que você começa a perceber que existem mais Fuscas do que você conseguia perceber anteriormente, né? Motocicleta, a mesma coisa, enfim, são coisas que nós nos condicionamos quando colocamos em mente, a gente tende a atrair a atenção para aquilo que a gente começa a focar. E falar sobre o dinheiro, de certa forma, é atrair para si a atenção ao dinheiro e observar como se lida com ele, fazendo com que ele torne seu amigo. Por que é preciso ter o dinheiro como amigo? Porque se você o tiver como inimigo, você vai fazer de tudo para ficar livre dele. Se você quiser tê-lo como amigo, ele vai ficar perto de você. Mas é preciso aqui trabalhar 5 questões, ou 5 passos aqui, ou 5 que fosse melhor ser colocado, para que nós tenhamos uma educação financeira saudável. E quais seriam esses princípios para a educação financeira saudável? Primeiro, gratidão. Você é grato pelas conquistas que tem? Você é grato pelas coisas que a vida te proporcionou? Você é grato pelas coisas que o dinheiro te proporcionou? Sim? Se sim, show, ótimo, fantástico. Porque é isso que vai fazer com que você se torne merecedor. Merecedor de ter mais dinheiro, de ter abundância. Ser grato é um exercício que você aprende, desenvolve e decide dia a dia, detalhe a detalhe. Primeiro lugar, gratidão pela vida. Gratidão por ter acordado, por ter a oportunidade de fazer a diferença. Se você tem saúde, gratidão pela saúde. Se você tem algum tipo de limitação, gratidão pela limitação que te permite potencializar outros sentidos. Já observou que a pessoa que tem alguma limitação física, seja ela sensorial, visão, audição, ou mesmo física, motora, né, a pessoa desenvolve outros sentidos ou outras habilidades e é capaz de se tornar tão hábil com aquela habilidade desenvolvida que se torna motivo de admiração. E isso é um exercício de gratidão, consciente ou inconsciente, é uma decisão. É uma decisão, porque apesar de qualquer coisa, está avançando, está seguindo, está fazendo a diferença no seu meio. Esse é o objetivo da vida, prosperar. A jornada da prosperidade ela é contínua. A estrada do sucesso, a estrada da prosperidade, ela está sempre em construção. Sempre, 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 sempre. Nós estamos trilhando os nossos caminhos e construindo os nossos caminhos, fazendo as nossas escolhas sempre. E aí fica aqui um exercício, um desafio, uma reflexão para que você, a partir de hoje, comece a exercitar 3 motivos de gratidão por dia. Hoje, quais são os motivos de gratidão que eu tenho? Primeiro, gratidão por ter acordado. Segundo, gratidão por andar, por conseguir fazer as minhas coisas só, por ter saúde e ter condições de desenvolver a minha vida normalmente. Só sabe dar valor
no movimento quem já esteve limitado. Só sabe dar valor na visão ou na audição quem já esteve limitada. Então, é preciso que nós tenhamos um exercício de gratidão contínuo em todos os detalhes da vida. Ter a oportunidade de ir para o trabalho, de ter um trabalho. Poxa vida! Quer motivo de gratidão maior? De ter ajudado alguém, de ter dado um bom dia, um abraço em alguém. Motivo de gratidão. Ou de ter recebido. Então, são detalhes. E ser grato é um exercício. Ser grato, inclusive, pelas conquistas que o dinheiro te proporcionou na sua vida, pelo que o seu trabalho te proporcionou na sua vida, pelos seus bens, pela sua moradia, pela sua cama, pela sua comida, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua filha, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Detalhes contínuos que exigem exercício e depende de decisão. Esse é um primeiro princípio fundamental para a educação financeira, em especial, que nós estamos tratando aqui. Segundo, cuidado. Cuide bem do que você já conquistou, seja pessoa, seja bens, seja trabalho, seja situações na vida. Cuide delas. Cuide dos seus bens, valorize, agradeça. Cuide das pessoas que você ama, valorize-as, agradeça por elas. Fazerem parte da sua vida. Agradeça ao dinheiro que você tem. Pouco ou muito te permite viver de forma digna, de forma honrada. Nós vivemos num país livre, um país abençoado, que não nos falta nada, não falta água, não falta sol, né? Nós temos sol e água na medida exata e alimento em abundância. Então nós vivemos num país que fantástico. Nós temos crise tem em todo lugar, mas a crise primeiro acontece dentro de nós. É primeiro preciso que nós mudemos a nossa mentalidade, mudemos os nossos hábitos e avancemos para que nós consigamos mudar a nossa estrutura mental e a nossa realidade e que tenhamos sucesso com escolha. E a escolha depende de mudar a mentalidade, mudar os conceitos, os preconceitos, reformular a vida, mudar as lentes, mudar os óculos que a gente vê a vida, né? As lentes com as quais a gente vê a vida. E aí, dentro dessa questão, a gratidão como primeiro princípio, o cuidado com as coisas e com os bens e com as pessoas no segundo princípio. O terceiro princípio é a paciência. É preciso planejar, projetar, visualizar o objetivo, o alvo desejado, para que você possa, estabelecendo metas e objetivos, trabalhar e trilhar a estrada do sucesso, a prosperidade que você deseja, na conquista dos seus objetivos e das suas metas. É uma estrada em constante construção. Isso é preciso que você tenha clareza quanto a isso e, por isso, paciência, planeje, espere para adquirir. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E Deus é primoroso, Ele sabe. O tempo dele é melhor do que o nosso, com certeza. Às vezes Ele nos permite que passemos por algumas provações para que a gente amadureça o suficiente, para que a gente não se perca. Se você ainda não teve o sucesso desejado, talvez é porque você não estava preparado ou preparada. E Deus está te preparando para isso. Mas primeiro é preciso que você comece a escolher, a decidir mudar, a decidir fazer. Depende de você, assim como depende de mim fazer para mim. E eu tenho buscado com todas as forças que eu posso, dentro das minhas limitações, sem deixar que outras questões da minha vida, que outros pilares da minha vida baixem a barra, caiam. Porque se um cair, tende a puxar os outros. Então eu procuro, de forma equilibrada,
elevar a todos. É mais ou menos como se você tivesse potinhos diferentes. Então, você vai lá no potinho da família, da afetividade e enche um pouquinho de coração. Põe lá um amor, palavras de carinho, atenção e enche lá. E aí você vai na espiritualidade, vai lá e entra em sintonia com Deus e vai abastecendo seu potinho e vai deixando os seus potinhos ali bem equilibrados, bem próximos um do outro. Não deixa esvaziar demais, não, porque se você der atenção demais para o dinheiro e esquecer da família, o potinho da família vai baixando a barra e o do dinheiro vai aumentando. Vai entrar num colapso, vai dar ruim. Por quê? Porque o dinheiro não é tudo. Né? E aí a mesma coisa se for o inverso, você vai dando muita atenção à família, a outras coisas e vai deixando o dinheiro baixar. Quando o dinheiro baixar demais, vai dar ruim aqui na família. Por quê? Porque ninguém vive sem dinheiro. Não dá. As necessidades básicas, a qualidade, tudo isso pesa. Então é preciso que a gente tenha sabedoria e peça a Deus sabedoria. É um dom de Deus, né? E é preciso que a gente exercite também e escolha. Lógico, precisa de maturidade, precisa de clareza, precisa de espiritualidade, precisa de força, dedicação e outra. E para nós estarmos próximos de Deus, porque Deus está ali sempre disponível para nós, mas para que nós tenhamos intimidade com Deus, é preciso que nós busquemos, que nós procuremos. É assim nos nossos relacionamentos interpessoais e é assim no nosso relacionamento com Deus, até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, a afinidade é que vai propiciando melhor conhecimento, melhor carinho, melhor atenção, com Deus não é diferente. Então é preciso que nós tenhamos paciência para que esse planejamento, para que as coisas aconteçam cada uma no seu tempo. Então, o quarto princípio aí da educação financeira é a questão do valor do trabalho. É preciso valorizar o trabalho que tem, é preciso valorizar a evolução, a prosperidade, o sucesso obtido com esse planejamento, né, com esse cuidado, com essa gratidão, valorizando detalhe a detalhe as oportunidades que você tem de crescer, porque nós passamos por experiências que estão, de certa forma, nos preparando para o próximo degrau, para o próximo momento da vida. E aí a gente pode pensar, daqui a 10 minutos, daqui a 10 horas, daqui a 10 dias, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. Então, estabeleça aí uma regrinha de análise e de visualização para 10, 10, 10, 10, olhando para trás e olhando para frente. Por quê? Porque a gente começa a exercitar essa paciência e começa a valorizar as coisas que nós temos, seja trabalho ou as coisas também que fazemos, porque nós estamos aqui de passagem. Então, a nossa essência é o ser ligado a Deus, nós em sintonia com o nosso Criador, cada um de nós em sintonia com o Criador. É a nossa essência, é a essência, a sua e a minha e de qualquer outra pessoa. Mas é preciso que nós reconheçamos isso. E a partir dessa perspectiva, a gente começa a perceber que tudo é passageiro. É bíblico, Jesus Cristo disse, né, céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que há uma regra, há princípios, na verdade, regra não, há princípios que vêm ao longo da vida, ao longo da história e que eles se mantêm e as regras são mudadas por homem. Mas quem segue princípio, quem vive de princípio, por vezes não viola regras, porque as regras são pautadas nos princípios. E nessa perspectiva, a essência do mundo, a essência da natureza, a essência da criação divina é pautada por princípios.
E se nós somos pautados também por princípios, ou pautamos as nossas ações por princípios, nós começamos a perceber que tudo é passageiro e que nós vivemos estágios na vida. Então, um estágio prepara-nos para o estágio seguinte e, obviamente, numa ascensão, numa espiral ascendente ou em avanços por degraus ascendentes. E aí nós vamos subindo de nível. É esse o objetivo, é essa a ideia da prosperidade, é a ideia da vida, da dinâmica da vida, de crescimento, e aí por isso a importância dos conceitos pré-definidos, né, e bem claros. E aí, por fim, a questão do quinto princípio, que é a doação. É importante a gente exercitar a doação em relação ao dinheiro. Por quê? Porque essa doação nos traz um sentimento, uma sensação de bem-estar, de abundância, de transbordo na vida do outro, né? E essa doação, ela acaba revertendo em nosso favor de forma potencializada. Pode parecer que não num primeiro momento, mas quando você vê na linha do tempo, analisando os 10 minutos passados, os 10 dias passados, os 10 meses passados, os 10 anos passados, você começa a observar que se você desenvolve uma atividade ou uma ideia, um hábito de doação não só material, mas de trabalho, uma doação de doação mesmo, de voluntariado ou mesmo de liberalidade para com o outro, né? Sempre fazendo mais no seu trabalho que é remunerado, sempre fazendo mais para um amigo, sempre fazendo mais para um desconhecido, sempre doando-se mais do que se espera de você, de forma despretensiosa, de forma genuína, inclusive para aquelas pessoas que não têm a capacidade de lhe retribuir. E isso talvez seja até mais importante, porque nesses momentos você obtém os melhores e maiores retornos, sem dúvida. Inclusive materiais. É muito louco isso, mas inclusive materiais. Então, ter esse desprendimento e reconhecimento de que o que você recebe é uma dádiva de Deus, uma dádiva divina, e que da mesma forma que ele te proveu a sua subsistência, a sua abundância, você pode transbordar provendo o outro de alguma forma. E nessa perspectiva, trabalhando então esses 5 princípios aí da educação financeira: a gratidão, o cuidado, a paciência, o valor ao trabalho e a doação, como decisão, agindo sempre direcionado ao objetivo, à meta desejada e traçada, né, você vai obter os seus resultados. E por essas e por outras razões que afirmo e reafirmo que sucesso é uma questão de escolha, é uma decisão. E eu te pergunto, qual é a decisão que você toma? Vai ser ou não bem-sucedido? Tem ou não sucesso? Reconhece ou não o seu sucesso atual? Pense nisso. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se fizer sentido para você. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tamo junto, até depois do fim. Um forte abraço e fui!